Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi feito pela primeira vez, vamos dizer assim, né? A gravação de um som num disco de carvão, tá? Então, esse aqui era um disco, tá? Esse disco de vinil que você vê aí hoje, antes dele era esse disco aqui, esse tubinho aqui, ó. Esse tubinho aqui de carvão. É um pouco mais grosso ele, tá? Ele é um pouco mais ou menos essa grossura assim, mais ou menos assim, ó. E aí o que acontecia? Eu tinha essa corneta aqui. Na ponta dessa corneta aqui tinha uma membraninha. O que é uma membraninha? Uma membrana é uma coisa que vibra. E na pontinha dessa membrana tinha uma agulha, tá? Então, o que acontecia? Quando você queria gravar uma música, então o som entrava aqui na corneta e o que acontecia? Esse tubinho de carvão aqui, ele girava numa velocidade, tá? Por volta aí de 80 RPM, tá? Tô chutando, tá? 80 rotações por minuto, uma velocidade lenta. E o que acontecia? Conforme o som ia entrando aqui, essa membrana aqui, junto com essa agulhinha, ela escrevia no tubo de carvão a vibração que entrava aqui. Então, por exemplo, se alguém cantasse, tocasse um instrumento aqui, essa agulhinha ela chacoalhava perfeitamente conforme a pessoa cantava aqui, o músico, né, o artista. E esse tubo de carvão ele ia girando numa velocidade lenta, né? Aí ele ia passando de uma forma que aproximadamente daqui até aqui demorasse por volta de 2 a 3 minutos, tá? Chutando aí, de 2 a 3 minutos, que era suficiente para ter uma música. Então, essa pontinha aqui começava aqui, né, obviamente, e aí ela ia escrevendo as vibrações da voz, né? Que você sabe que o som é uma vibração, né? Então o som vibra o ar, o ar vibra a membrana na gravação e a membrana vibra a agulha e a agulha escreve no disco de carvão a música, tá? Então vai escrevendo aqui, tá? Esse disco de carvão aqui, lá, mais ou menos aí. Escrevia aí até acabar, né? E depois terminasse a gravação, trocava-se a ponta e colocava uma outra ponta. E aí o que acontecia? Voltava, né? Você volta aqui pro começo, dava corda, né? Na vitrola, não é uma vitrola, isso aqui já é um fonógrafo, tá? Não é nem uma vitrola isso aqui ainda. É tudo totalmente mecânico, é tudo mecânico. Não tem nada elétrico quase aqui, não tem nada elétrico. Aí, o que acontece? Voltava aqui pro começo, e aí o que acontece? As vibrações da pontinha da agulha ia chacoalhar aqui a membrana de novo. A membrana chacoalhando aqui produzia o som, empurrava o som e produzia a voz de novo. Tá? Então, esse é o princípio do fonógrafo de método de Edison, tá? Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada. Tá? Antes dele teve estudos, né, do vibroscópio, né, do Thomas Young, e já um pouco mais antigo, que não era também destinado à gravação do som em disco nem nada, era só para estudar acústica mesmo, sobre vibração, sobre matemática, física e etc. Aí depois disso aí o pessoal começou a gravar o som no disco de carvão, tá bom? Deu para entender? A corneta, até hoje tem corneta, né? A corneta, ela servia por um instrumento tanto de gravação, de reprodução, como de recepção e transmissão, como microfone e como alto-falante também. Então o ar entrava aqui, vibrava a membrana, e a membrana escrevia no disco de carvão. Aí gravava a música em forma de ondas, de vibrações, de escrita do som, né? O som era escrito nesse disco de carvão aqui.
Depois, quando gravasse, trocava a ponta e aí pegava de novo a membraninha, colocava aqui do começo, né? Tinha uma mola, né, que dava corda, né? Dava corda, tinha aquela manivela. Vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco um outro desenho. E aí voltava aqui do começo, aí ele ia numa rotação controlada, constante, né? Ele ia reproduzindo de novo, por quê? Porque essa mesma vibração que está escrita aqui no disco de carvão, no rolo de carvão, ela transmitia para a membrana e mexia a membrana, essa membraninha movimentava o ar e a corneta servia como um amplificador, tá? A corneta difusora de som é um amplificador do som que a membrana capta no rolo de carvão. Tá? Então tudo é mecânico, é analógico. Isso se chama sistema analógico, tá? Totalmente analógico, puramente analógico. Tá? Então eu escrevi aqui a música até o final, tá? Claro que tudo isso aqui, essa vibração era perfeita, né? Para não dar erro, tá bom? Então aqui tá o som, que era escrito no rolo de carvão. Então a chave tá aqui nesse negocinho aqui, ó. Nessa membrana. Essa membraninha, ela vai vibrar e vai escrever do mesmo jeito. Ela vai vibrar e vai reproduzir. Tá? Então aqui temos um gramofone. Tá? Então tinha o fonógrafo de Edison e tinha esse gramofone. Esse gramofone aqui já é bem parecido com o fonógrafo, tá? Era bem parecida a máquina, só que esse gramofone ele tinha um disco já de vinil. Esses discos de cera, ele era de goma, de laca, de vinil, de cobre, etc. Um monte de coisa aqui nesse disco aqui para poder fazer o disco. E aí ele era escrito, lembra que tinha um monte de faixas que você tinha que pegar. Aqui também é o mesmo sistema aqui de leitura. Tinha a membrana e a agulha que fazia a leitura do disco. Tá? Então isso aqui, aqui cabia mais música, dava para escrever dos dois lados, né? Então tinha uma vantagem esse gramofone, porque tinha mais capacidade de música, dava para escrever dos dois lados do disco, né? Então levava uma vantagem. Aqui tinha uma manivelinha, né? Ele girava, aí dava corda, aqui dentro tinha um monte de mola, né? Uma engrenagem, e fazia com que o disco girasse numa velocidade de 78 RPMs. E esse disco, ele já tava escrito as músicas, tá? Isso aqui, e aí ele também, mesmo sistema de entrada e saída. Entrada, gravava, na reprodução, mandava. Então essa corneta aqui era o amplificador mecânico. Um amplificador mecânico, não era um amplificador elétrico, né? Era um amplificador mecânico. Quem teve vitrola sabe muito bem como que era, né? Isso aqui era muito sensível, lembra? Na hora que você tinha que colocar aqui, ó, mexer essa agulhinha aqui, podia facilmente quebrar, porque ele tinha que acompanhar as vibrações que estavam escrito no disco, tá? O disco ele é cheio de vibraçãozinha, essa membraninha vai acompanhar essas vibrações e vão reproduzir essa vibração. Essa membraninha vai vibrar e aí o que vai acontecer? Vai mandar essa vibração para a corneta e a corneta vai amplificar. Não sei se você já fez isso, você já pegou no seu celular e já colocou um cone, ele aumenta o som. Então esse cone aqui é um amplificador. Se você colocar aqui um som aqui, ele aumenta, ele vai expandindo o ar entra assim, né? Sai assim pequenininho, né? Que tá, a membraninha pega aqui a vibração aqui e jogando essa vibração, essa membraninha aqui vai jogar uma preparação, né? Vai pegar do disco e vai jogar aqui, vai fazer um som baixinho. Aí quando chegar aqui ele aumenta, ele fica grandão, sai bastante som, um som bem alto, tá? Amplificador mecânico, tá? Gramofone chama isso aqui, tá? É o disco de vinil já. Girava numa velocidade de 78 RPMs. O nome do cara é Emily Berle, de 1877, alemão. Antes disso teve o vibroscópio, né? E era assim que nasceu o primeiro aparelho de som que registrou o som pela primeira vez. Então, para quem estuda eletricidade, que está querendo entender como é que funciona os aparelhos, ele tem que entender isso aqui.
O que é o som? Aqui é física pura, isso aqui é física, matemática. Não tem nem muita matemática, é física e mecânica. Tem física e mecânica aqui, né? Que tu vai pegar a vibração, né? A vibração, voltando aqui para por isso aqui que tá mais a vibração da pontinha da agulha, né, do som que entrou, o cara cantou lá e vai escrevendo aqui. Isso aqui vai vibrar muitas vezes, né? E como esse disco, esse rolo tá girando e essa corneta aqui com agulha e membrana tá andando, tá assim, tem tipo um. Aqui tem um. Se você ver, tem um trilho para ele correr, sabe? A corneta anda junto com a agulha e com a membrana. Daqui do começo, ela vai andando daqui para lá, bem devagar, mais ou menos 2 a 3 minutos, tá? Até chegar lá no final do cilindro de carvão. Aí vai escrever a música no cilindro virgem. Tá aqui, o cilindro virgem, ele é assim, ele é limpo, ele não tem nada, nenhuma marca. Depois que gravou, ele fica todo cheio de escrita. Aí depois pega a membrana, né, volta ele aqui pro começo. Essa pontinha vem aqui pro começo, você troca a ponta, né, a agulha. E aí ele vai reproduzir o som que está registrado em forma de vibração pela membrana. A membrana vai vibrar e vai produzir um som, né? E do mesmo jeito que você fala, né? Você tem cordas vocais, você fala, você vibra as cordas vocais, você vibra o ar, você fala, sai o seu som. Essa membrana aqui é a mesma coisa, ela está imitando o nosso sistema de sonoro. Ela vibra, ela vai mexer, ela vai chacoalhar aqui, vai vibrar, aí passa pela sua boca, aí que amplifica, né? Então aqui também, o amplificador sai da corneta, a corneta vai amplificar o som. Então é assim que foi feito o primeiro aparelho de som. Aí que tá o sinal, né, da ondas sonoras, o disco de carvão, virgem, gravado. Isso aqui serve tanto para gravar como para reproduzir, tá? Para escutar e para falar. Escuta, grava, e depois, quando tiver gravado, ele reproduz a vibração, ele fala. E aqui tá, esse nome disso aqui chama fonógrafo, tá? O nome disso aqui é do Thomas Edison. E depois tem do Emily Barney, de 1877, que chama gramofone, tá? Isso aqui depois vem a vitrola. Aí vem esse disco de vinil, né? Girava aqui a manivela, mexia na mola, dava corda, programado para girar numa velocidade de 78 RPMs. E aí as vibrações já estavam escritas aqui, né? Também para gravar no disco de vinil é o mesmo procedimento. E girava e passava pela membrana. Membrana, é importante esse processo aqui, né? Da agulha, membrana e reprodução do som. A membrana, ela é já uma captação da vibração, né? A agulha encosta lá no disco, vibra a membrana produz um som e transmite esse som para a corneta para amplificar o som, tá? Tem uma manivela, né, para dar aqui com uma mola aqui dentro dessa caixa aqui para poder produzir. Ter o disco de vinil aqui já é um processo industrial, né? Porque o próprio disco ele já era feito de cera, goma, laca, vinil, cobre, um monte de material para poder conseguir criar um ambiente para poder registrar, escrever o som e para depois poder tanto reproduzir, tá bom? Então foi assim que foi o primeiro aparelho que foi conseguido gravar, registrar o som e também reproduzir para poder vender. Aí foi feito. A vantagem do disco de vinil